O milionário conta como a vovó ajudou seu filho alcoólatra a se tornar um crente negro. Hugo sempre foi o homem mais admirado da cidade. Com seu terno alinhado, ele descia do último modelo de um carro luxuoso feito sob medida. O mundo parecia aos seus pés. Ele tinha mansões em cada canto do país e um iate que ficava ancorado em ilhas particulares. Mas havia um lado oposto nessa moeda de ouro. Seu filho, Rafael, ele estava perdido nas ruas, enclausurado em correntes invisíveis que o puxavam cada vez mais para o fundo. Alcoólatra, a sombra de quem um dia foi. A cidade com suas avenidas iluminadas e arranha-céus reluzentes escondia os becos escuros onde seres humanos se tornavam invisíveis. Era uma realidade cruel. Hugo, por trás de sua fachada glamurosa, sentia o peso da tragédia. Em festas, as risadas ressoavam, mas em seu coração havia um lamento. Um buraco negro que o seguia em todos os lugares. Ele se lembrava de cada momento que passou com Rafael, dos sorrisos inocentes e das brincadeiras que pareciam ter acontecido há uma eternidade. Desesperado, contratou um investigador particular para seguir Rafael. O homem logo trouxe notícias. "Ele está no parque, senhor Hugo. Sempre aparece por lá." O olhar de Hugo era como um abismo. Ele sabia que cada passo que dava em direção ao filho poderia ser uma pequena chance de uma reconciliação. Mas o que ele encontrou naquele parque havia de mudar tudo. Um dia, ao se esconder atrás de um tronco, Hugo viu Rafael sentado em um banquinho, envolto por jovens e idosos que pareciam resplandecer com uma luz única. De mãos dadas, rezavam fervorosamente. A cena era surreal. Um homem sujo e desamparado, encontrado em meio a risadas e fé pulsante. Como naquele estado, seu filho poderia se sentir tão completo? Hugo franziu a testa, se perguntando se havia algo mais em jogo. Enquanto os murmúrios em forma de orações se elevavam ao céu, algo incomum começou a brotar dentro de Hugo. Era um misto de dor e curiosidade. Os olhos de Rafael, mesmo em meio à miséria, brilhavam com um novo propósito. Essa simplicidade divina o confrontou, e parado ali, ele sentiu seu próprio mundo desmoronar. A transformação de Rafael não era apenas sobre fé, era sobre segredos antigos que emergiam das sombras. Conversas passadas entre pai e filho estavam prestes a acontecer. Quando finalmente se encontraram na rua, o clima era elétrico. Ambos carregavam feridas profundas. Mas mesmo assim, o diálogo era tenso, feroz. "Você me abandonou, pai." Leram-se ressentimentos enquanto se olhavam nos olhos. O nó na garganta de Hugo doía mais do que qualquer crítica. Mas antes que pudessem resolver suas questões, o celular de Hugo tocou. A vibração cortou o ar como uma faca afiada. O que aconteceria se o passado deles viesse à tona de novo? Desesperado, Hugo se virou, mas Rafael já se afastava. A distância entre eles era uma barreira intransponível. Agora, com o futuro incerto, tudo parecia se desenrolar diante dele. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Hugo finalmente colocou o celular no bolso, a ansiedade estava estampada em seu rosto. Rafael já havia desaparecido na multidão, como se as mágoas e desentendimentos tivessem o tragado para longe. O pai sentia um nó na garganta, quase como se o desespero se transformasse em algo palpável, um peso que puxava seu coração. Ele decidiu seguir, ansioso, em busca de um sinal do filho. Andou pelas ruas, cada passo ecoando em seu peito. Quanto mais ele pensava, mais se sentia afundar em um mar de arrependimentos. A lembrança das risadas de Rafael em sua infância lutava contra a realidade amarga que viviam. Ao virar uma esquina, viu um grupo de pessoas em volta do parque. O mesmo que tinha observado antes. A tensão na atmosfera estava palpável. Algo não estava certo. As vozes estavam elevadas, gritos de preocupação, e Hugo, impelido pela urgência, se aproximou. Ele está lá, uma mulher gritou, apontando com desespero. O coração de Hugo disparou. Na busca frenética pelo filho, ele finalmente viu Rafael, caído no chão, rodeado por rostos aflitos. O ar ficou pesado e uma sensação de desespero começou a tomá-lo. Quando ele chegou mais perto, os olhos de Rafael estavam fechados, a pele pálida. O tempo parecia desacelerar. — Não, Rafael! Gritou Hugo, palpitações aceleradas. Ele se agachou ao lado do filho, tocando seu rosto, sua mão fria. — Acorda, por favor! Implorou, mesmo sabendo que a batalha estava além do seu controle. Então, a realidade começou a se desfazer. Uma ambulância se aproximava, mas no meio da confusão, um homem apareceu. Alguém que Hugo nunca esperaria ver ali. Era Robson, seu antigo sócio, um rosto do passado que há muito tempo estava associado a trevas que ele preferiria esquecer. A presença de Robson não deveria estar ali. Hugo sentiu os braços da dúvida o envolverem. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Hugo, a voz mais baixa que o normal, cercada pela confusão e desespero. Robson sorriu de uma forma que encheu o pai de desconfiança. — Só vim ajudar. Esse garoto, ele está longe do que você imagina. Enquanto Hugo tentava entender, o porta-luvas do carro de Robson se abriu de forma repentina e uma garrafa rolou para fora, caindo com um estalo no chão. O impacto parecia ensurdecedor em meio ao caos. Hugo encarou Robson, depois a garrafa, e a conexão instantânea foi como um choque elétrico. — O que você fez com meu filho? Hugo berrou aterrorizado. Uma sombra de dúvida atravessou sua mente. E se Robson estivesse por trás de tudo? Os murmúrios se intensificaram. Pessoas ao redor começaram a se afastar, escandalizadas. Hugo sentiu o olhar da multidão em suas costas, a desaprovação em seus olhares, e teve um momento de clareza. Rafael não era apenas um filho perdido, ele era vítima de um jogo muito maior. As consequências de quem você é acabam afetando aqueles que você ama, Hugo. Robson disse com um tom de ameaça. As palavras dele ressoaram como um eco no coração de Hugo. E ele sentiu um arrepio. O cenário se transformava diante de seus olhos, e por um instante tudo estava prestes a se desmoronar. A ambulância chegou e o socorro começou,
Mas Hugo já não sabia o que pensar. A verdade parecia nebulosa, e antes que pudesse esclarecer tudo, uma nova imagem dos olhos de Rafael, repleta de dor e confusão, interveio, prendendo seu coração em um aperto. O choque e a frustração pulsavam entre ele e Robson, como se uma possante onda estivesse prestes a romper o limite da razão. No fundo, Hugo sabia que havia muito mais a descobrir. O que quer que tivesse acontecido entre ele, Rafael e Robson era apenas uma fração de algo muito maior. O que Robson realmente queria? Hugo se sentia perdido, e a resposta poderia estar mais próxima do que ele pensava. Sem tempo a perder, seu instinto o guiou a buscar a verdade. Não importava o custo. Quando a ambulância chegou, tudo ao redor parecia um borrão. Hugo estava em um transe, seu coração disparado, pulsando em seus ouvidos. Rafael estava ali, desfalecido, e a realidade se despedaçava. Ele não conseguia pensar, não podia acreditar que tudo poderia acabar assim. Mas antes que ele pudesse sequer assimilar a gravidade da situação, uma figura se destacou na multidão. Alguém que não deveria estar ali. Era Clara, sua ex-esposa, uma presença que ele não via há anos. O rosto dela era uma máscara de desespero, e os olhos agora vitrados mostravam uma mistura de dor e uma determinação ferina. Ao vê-la, uma onda de emoções o atingiu: amor, culpa, ressentimento. Os momentos difíceis entre eles voltaram à sua mente. E um desejo de se reconectar lutou com a necessidade de evitar o que estava à luz. A verdade sobre o que aconteceu entre eles nunca se dissipou. O que você está fazendo aqui, Clara? A voz de Hugo saiu mais ríspida do que ele pretendia. Ela se aproximou, os passos rápidos, mas a raiva dela não parecia dirigida a ele, mas sim à situação. Hugo, precisamos falar. Não é sobre nós, é sobre Rafael, disse ela com urgência. O ar estava pesado, a tensão palpável. Ele franziu a testa, ignorando a comoção ao seu redor. Era a última coisa que ele queria. Agora não! Ele precisa de ajuda! Gritou Hugo, gesticulando para a equipe médica. Os paramédicos estavam ocupados, mas o silêncio crescente entre Hugo e Clara parecia um grito ensurdecedor. Você não entende. Ele não é apenas seu filho. As palavras dela foram como um tiro. Hugo se congelou, o cérebro lutando contra o que ela acabara de dizer. O que você quer dizer com isso? O coração dele pulava, uma resposta instintiva surgindo. As lembranças começaram a se misturar. Fragmentos de conversas e olhares que haviam sido ignorados ou enterrados surgindo à tona. Rafael, não é só seu. Hugo, ele é meu filho também, mas com alguém que você nunca soube. Cada palavra da boca dela cortava mais fundo, e o cenário ao seu redor ficou nebuloso. Quem era realmente Rafael? De quem você está falando? A incredulidade tomou conta de Hugo. Ele queria acreditar que estava apenas ouvindo coisas sem sentido. Mas o olhar de Clara era sério, e ele pôde ver a dor refletida em seu rosto. Eu não queria que soubesse desse jeito. Mas o pai dele é Robson. Ele é seu filho também. As palavras dela ressoaram como um trovão. E o mundo ao redor de Hugo desabou. A revelação o fez titubear,
mas não havia tempo para processar. A multidão agora começava a murmurar em volta deles. As vozes cada vez mais altas. As pessoas olhavam, apontavam, julgaram. O peso de tudo aquilo esmagava Hugo. E a última coisa que ele queria era o olhar da sociedade. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas a certeza brilhou nos olhos de Clara. Ela se aproximou e segurou as mãos dele, a expressão mista de dor e amor. Eu não queria que isso acontecesse. Nunca quis que ele pagasse por nossos erros. Os paramédicos finalmente conseguiram estabilizar Rafael, mas Hugo estava paralisado. Robson, todos os anos de amizade e confiança despedaçados em uma única palavra. O homem que ele considerara um amigo era, na verdade, parte da traição mais profunda, enquanto a ambulância se afastava, levando Rafael ao hospital. Hugo ficou ali, um corpo oco. Ele sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele faria agora? O que Robson realmente queria? A dúvida e o medo se apertavam em seu peito, com o mundo girando em torno dele. Suas certezas já não eram mais. Agora, tudo o que restava era um vazio e uma determinação crescente de descobrir a verdade por trás daquela traição devastadora. Ele precisava de respostas e, mais que nunca, entender o que havia acontecido entre eles antes que fosse tarde demais. Quando a ambulância se afastou, levando Rafael para o hospital, Hugo ficou paralisado, como se o mundo estivesse girando ao seu redor. A revelação de Clara queimava em sua mente. Uma tempestade de emoções conflitantes o dominava. Robson, seu amigo, o traíra de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Mas aquela confusão em seu interior não durou muito. Um grito atravessou o ar, agudo e desesperado. Não! Por favor, dê a ele mais tempo! Uma mulher que ele não reconhecia se jogou na frente da ambulância, suas mãos tremendo. Era uma cena caótica. O desespero não estava apenas nelas. As pessoas em volta começavam a murmurar, e Hugo sentiu que o peso dos olhares o esmagava. A mulher, com o rosto marcado pela angústia, tentou abrir a porta da ambulância. Ele não pode ir. Eu prometi que não deixaria ele. Eu prometi. As palavras despencaram como uma bomba no meio daquela confusão. Hugo se aproximou, o coração acelerado. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. A mulher girou a cabeça e seus olhos, cheios de lágrimas, encontraram os de Hugo. Sou eu, a mãe dele. Ela respondeu, a voz tremendo, como se cada sílaba fosse um esforço imenso. A revelação atingiu Hugo como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Isso não faz sentido. Rafael é meu filho também, ela disse. Você não sabe a verdade. Eu sou a razão pela qual ele está assim. Enquanto isso, o burburinho da multidão se transformava em um clamor. Os murmúrios se intensificavam. Alguém na plateia gritou, olha! É a mãe do Rafael. Hugo ficou paralisado, o olhar da mulher atingindo-o como uma flecha. A mulher que afirmava ser a mãe de Rafael era uma estranha, mas seu desespero era palpável. Como você pode ser a mãe dele? Hugo exclamou, a raiva e a confusão se misturando em sua voz. Vocês nunca foram casados. Como pode isso ser real? Eu era apenas uma garota quando tudo isso aconteceu. E quando eu vi que estava grávida, não tinha coragem de dizer a você. Ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente.
Hugo sentia o chão se mover sob seus pés, a certeza de seu mundo desmoronando. Mas por que não me disse desde o início? Eu não consegui. Eu morri por dentro. Desta vez é a minha vez de salvá-lo, ela afirmou com determinação, agora quase colada à porta da ambulância. E de repente, tudo explodiu. Uma explosão de luz e som. Explosões de risadas e gritos interromperam o ar. Hugo olhou em volta, confuso. Era como se a realidade estivesse se fragmentando. Sinais de alerta soaram, e enquanto ele lutava para entender aquela confusão, a mulher caiu no chão, seguidora da ambulância, e uma dor surda ecoou no peito de Hugo. "Ela precisa de ajuda!" gritou alguém, e aqueles que observavam começaram a se reunir, atraídos pela comoção. Era um espetáculo horrendo. Hugo sentiu o pânico aumentar ao testemunhar a mulher sendo cercada por pessoas, todas tentando ajudá-la. Mas ele sentiu que algo estava muito errado. Neste momento, os olhos de Clara se arregalaram e ela agarrou o braço de Hugo, puxando para mais perto. "Hugo, isso não é sobre nós e Rafael. Isso é algo muito maior." O caos tomou a cena, e enquanto a mulher era levada para o atendimento, a verdade começou a despedaçar todos os laços que ele achava que conhecia. Estava claro que esta história era muito mais complexa do que Hugo jamais imaginou. O que mais ele não sabia? Que segredos podiam estar enterrados nessa confusão? E quando ele olhou para Clara, sentiu uma dúvida profunda. Haviam mentiras maiores do que as suas, mas elas escondidas que desafiavam a própria noção de família. O que mais poderia descobrir? O relógio da vida girava rápido, e Hugo percebeu que todas as certezas que tinha estavam prestes a ser desnudadas em uma revelação ainda mais devastadora. A noite mal havia começado. Hugo olhou para Clara em choque, enquanto a realidade parecia escorregar entre seus dedos. A multidão ao redor deles crescia. Sussurro e espanto preenchiam o ar. Mas suas palavras reverberavam em sua mente como um eco aterrador. "Ele é seu filho também?" O que isso significava? Porque ele nunca soubera. A confusão se misturava com a dor. "O que mais você escondeu?" gritou, sentindo a raiva borbulhar dentro dele. Clara havia dado a ele uma bomba e agora queria que ele a manobrasse. Mas antes que ela pudesse responder, a ambulância se afastava, levando Rafael para longe, e a sensação de impotência aumentava como uma maré. A mulher que alegava ser a mãe dele estava agora cercada por paramédicos que tentavam ajudá-la. Hugo se sentiu puxado na direção dela, mas Clara o segurou. "Hugo, precisamos entender o que está acontecendo." Ela estava frenética, mas o olhar dela implorava por atenção. Mas o desespero dentro de Hugo falava mais alto. "Desculpe, não posso." Ele se soltou e correu em direção à mulher. "Quem é você? O que você sabe sobre Rafael?" Sua voz tremia de raiva e medo. Os olhos da mulher, cheios de dor, encontraram os dele. "Meu nome é Laura," ela disse com um fio de voz. "Eu prometi que estaria ao lado dele, mas não consegui. Eu não sabia que Robson estava tão envolvido." Cada palavra a fazia parecer mais vulnerável, e Hugo começou a questionar suas próprias escolhas. Robson! O nome ressoou como um trovão. Porque ele estava sempre presente em tudo isso. Cada vez que parecia que Hugo avançava, Robson estava lá, pondo obstáculos. O que ele tem a ver com isso? Tente me ajudar. Ele fez coisas, Hugo. Coisas que você não sabe. Rafael não é o único que está em perigo. Laura ofegou. O desespero em sua voz quase fez o coração de Hugo parar.
Que coisas! O que mais ele não sabia? As palavras de Clara ecoaram na cabeça dele. Robson, que era seu sócio, amigo, tinha um segredo tão sombrio. Nesse instante, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro parou com um som ensurdecedor e um homem saiu de dentro dele, agitado. Hugo reconheceu aquele rosto. Era Robson. A expressão dele era de um pânico que Hugo nunca havia visto antes. Ele olhou para a mulher e, em seguida, para Hugo, como se estivesse entre duas forças de um colapso inevitável. Hugo, você precisa ir. Não é seguro aqui. Robson gritou, a voz trêmula. Eles estão vindo atrás de você. Aquelas palavras eram um soco no estômago. Ela não poderia estar se referindo ao que ele estava pensando. Hugo olhou para Laura, que estava com uma expressão de compreensão sombria. Eles? Quem? Quem são eles? Não há tempo para isso. Você precisa entrar no carro. Robson estava agora próximo, tentando puxá-lo, mas Hugo estava paralisado. Todo o cenário se desfez em caos. Ele não podia acreditar que seu amigo estava ali, implorando por segurança e, ao mesmo tempo, carregado de segredos não ditos. Não, eu não vou a lugar nenhum sem entender a verdade, Hugo gritou, sua voz ressoando em meio à confusão crescente. As pessoas ao redor começaram a murmurar. E o clima mudava rapidamente de curiosidade para agitação. E então, como se o tempo tivesse congelado, uma sirene começou a tocar, a ecoar pelo ar pesado. O som cortava a tensão e todo mundo parou. Hugo olhou ao redor, sentiu a atmosfera carregada e a verdade começou a se desenrolar mesmo atrás do pânico. Eu vou proteger Rafael, afirmou, sua determinação se acendendo como uma chama. Mas ele não sabia se a luta que enfrentava era por Rafael ou contra Robson e seus segredos. O que Robson estava escondendo? E a quem exatamente Hugo deveria ter medo? As respostas pareciam tão próximas, mas ele estava cercado por mentiras. Robson tentou pegá-lo novamente, mas Hugo se afastou. Não! Me diga a verdade, ou não vou mais confiar em você. Era um grito desesperado, mas a multidão agora não olhava apenas com compaixão ou curiosidade. Os olhares estavam cheios de julgamento. A sirene soava, não apenas como um convite ao fim, mas como um chamado ao caos. Hugo olhou para Laura novamente, em busca de uma solução, enquanto Robson o puxava para longe. Hugo, confie em mim. Se você não se apressar, pode perder tudo. E lá estava ele, no meio de um jogo onde as regras mudaram. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada, mas o tempo não esperava. O que mais poderia ser descoberto? E o que Hugo não sabia que estava se prestes a desvendar. O coração batia forte e o futuro parecia escorregar entre seus dedos em meio ao pânico. Hugo olhou fixamente para Robson, o coração martelando no peito. O que você quer dizer com "não é seguro aqui"? A urgência na voz de Robson apenas aumentava sua confusão. Ele se sentia preso em uma teia de mentiras e segredos, e a sensação de pânico engolindo-o quase o fez perder o ar. A multidão ao redor silenciou. A sirene da ambulância distante continuava a ecoar, mas um novo som cortou o ar. Um grito. Era Laura, a mulher que se dissera mãe de Rafael. Ela se lançou para a frente, seus olhos arregalados. Não, não deixem ele ir! O desespero nas palavras dela carregava um peso que fazia o peito de Hugo apertar. Hugo, temos que ir agora! Robson implorou, puxando pela camisa. Hugo hesitou, mas o olhar de Laura o fixou. Era uma conexão genuína, um pedido de ajuda que não podia ignorar. Escuta!
Eu preciso saber a verdade. O que você sabe sobre Rafael? A urgência na voz de Hugo fez a multidão ao redor recuar. Havia uma tensão palpável no ar. Robson estava prestes a responder, mas algo nas íris arregaladas de Laura o fez parar. Ele não vai só. Não é só álcool. Hugo, eles fizeram algo com ele. A afirmação dela causou um impacto que reverberou por todo o corpo dele. A multidão murmurou. Olhares se cruzaram e Hugo viu rostos conhecidos. Amigos, vizinhos, todos ali, observando, julgando, como se estivesse sendo desnudado ao vivo. Quem são eles? A voz dele saiu mais firme do que ele imaginara. A tensão aumentava e a beirada da crise se aproximava. Laura respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eles são do passado dele, do nosso passado. O que aconteceu com Rafael não foi só um acidente. Robson sabe, ele tem que saber. Mas quem o conheceu, quem estava lá quando ele cresceu? Hugo gritou, mas no fundo, a dúvida começava a germinar. E se Robson estivesse mais envolvido do que ele pensava? Robson deu um passo à frente, a expressão de confusão misturada com culpa. O que aconteceu entre nós não deveria ter acontecido, Hugo. A vida que vivemos, Rafael foi pego no fogo cruzado. Eles queriam que ele seguisse um caminho que eu não pude impedir. Cale-se! A voz de Laura ecoou e todos se viraram para ela. Você não pode sair impune. Rafael não é só uma peça no seu jogo. O clima estava tenso, quase elétrico. E então, como um soco no estômago, um homem em um terno escuro atravessou a multidão. Com um olhar frio e decisivo, ele fez gestos e Hugo sentiu que algo muito errado ia acontecer. Robson, você não está mais seguro. A verdade vai ser revelada, o homem disse, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. Apenas precisamos de um pouco mais de tempo e não vai ser bonito. No mesmo instante, as luzes dos carros da polícia começaram a piscar na esquina. Era como se todos os segredos tivessem alcançado a superfície. Alguém gritou no fundo: "Eles estão chegando!" E logo, a multidão começou a se dispersar. Hugo sentiu o pânico dentro dele subir. Ele olhou para Laura, para Robson, e voltou seus olhos para o homem. "O que você sabe sobre Rafael?" A pergunta escapuliu da boca dele, carregada de desespero. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ecoou. Um veículo passou em alta velocidade. Alguns gritos cortaram o ar, e o carro parou abruptamente ao lado da ambulância. As portas se abriram, e homens em uniforme saíram, armas em punho. A tensão estourou como um balão. "Hugo! Robson! Saia da frente!" alguém gritou. Mas era tarde demais. As imagens se fundiram em um pesadelo. O caos tomou conta, e no meio da confusão, Hugo percebeu algo que fez seu coração parar. Um dos homens em uniforme era alguém que ele conhecia muito bem. Era seu irmão, Miguel. "Hugo, o que você fez? Você não devia estar aqui!" Ele gritou, e as palavras reverberaram na mente de Hugo como uma canção macabra. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Contexto, verdade, relação, tudo montado em peças de um quebra-cabeça que nunca fez sentido. Hugo ficou sem palavras, paralisado, enquanto a confusão e a revelação de Miguel iluminavam uma nova camada de traição. O que mais ele escondia? Aline, sua mulher, sabia de algo? E se tudo que ele acreditava ser verdade não passava de uma ilusão?
Uma nova verdade ameaçava engoli-lo. E Hugo estava prestes a descobrir que tudo estava interligado de uma maneira que ele nunca ousara imaginar. Hugo olhou fixamente para Robson, o coração martelando no peito. O que você quer dizer com não é seguro aqui? A urgência na voz de Robson misturava-se à confusão na mente de Hugo. Ele se sentia preso em uma teia de mentiras e o pânico estava começando a tomar conta dele. A multidão ao redor parecia em suspensão, como se o tempo tivesse parado. O som distante da sirene da ambulância ecoava, mas um novo barulho entrou em cena. Um grito atravessou o ar. Era Laura, a mulher que afirmava ser a mãe de Rafael. Não! Não deixem ele ir! O desespero em sua voz fez o coração de Hugo apertar. A figura de Robson se aproximou mais, um olhar aflito em seu rosto. Hugo! Temos que ir agora! Essa afirmação fez com que Hugo hesitasse, mas os olhos de Laura grudaram nos dele, como se um cordão invisível os conectasse. Hugo, eles estão atrás de você! Quem são eles? Perguntou ele, sua voz alta e carregada de indignação. O que mais ele precisava saber? Laura olhou ao redor e Hugo pôde ver o medo em seu rosto. Robson, que estava perto, parecia inquieto. Você precisa entender, Hugo. O que acontece aqui é muito maior do que você pode imaginar. O que isso queria dizer? Hugo sentiu um frio na espinha. E então tudo começou a acontecer rapidamente. Uma figura surgiu em meio à multidão. Um homem de terno escuro, com um sorriso frio, atravessou as pessoas. Ele fez um gesto e todos começaram a recuar. Hugo não reconhecia o homem, mas sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Robson, precisamos conversar. Agora! O homem gritou, e a tensão na atmosfera era palpável. Hugo não sabia o que pensar. Ele olhou para Robson, buscando alguma resposta. Mas o que viu foi um amigo cercado de peso e culpa. Você precisa ir, Hugo! Robson gritou, seus olhos tremendo, e a urgência em sua voz quase fez Hugo ceder. Mas Laura, aflita, se lançou à frente. Hugo, ouça! Rafael não é apenas o seu filho. Ele é meu. Ele é filho de Robson também. As palavras caíram como uma bomba. O impacto foi profundo. Hugo sentiu seu mundo desmoronar novamente. Robson, filho é apenas um amigo? Ele olhou para Laura, confuso. O que você está dizendo? Rafael é filho de Robson, e o que você não sabe é que o passado dele se entrelaça com o seu. Laura falou rapidamente, e os murmúrios da multidão crescendo ao redor deles intensificaram o caos. O que mais ele não sabia? Mas antes que ele pudesse responder, algo avassalador aconteceu. Um disparo ecoou no ar. Hugo se virou e o coração parou. O homem de terno escuro caíra ao chão. E a multidão explodiu em pânico, gritos ecoando em todas as direções. Não! O que está acontecendo? Hugo gritou, os olhos fixos no corpo caído. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr e ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Vá! Agora, Hugo! Robson gritou, mas ele estava congelado, impotente, enquanto o caos se desenrolava. Laura começou a chorar, suas lágrimas misturando-se com o desespero que pairava no ar. Ela tinha várias respostas, mas agora não havia tempo para discutir. Miguel, seu irmão, apareceu à frente, ainda surpreso. Hugo, isso é uma armadilha! Eles estão vindo para você! A voz dele estava carregada de pânico. E Hugo finalmente se deu conta da gravidade da situação.
Hugo olhou para Robson e Laura. Sua vida estava sendo desnudada em uma só noite. O que mais você escondeu de mim? Gritou para Robson, que estava agora em choque, incapaz de responder. A verdade que parecia se desenrolar ameaçava levá-lo a um abismo sem fundo. Hugo se virou novamente, em busca de uma saída, mas a multidão estava se dispersando em desespero. Ele sabia que sua vida estava mudando para sempre. No meio do caos, um pensamento cruel passou por sua mente. Quem realmente era ele? As conexões, as verdades, tudo que ele acreditou até então estava prestes a desmoronar. Fuja, Hugo! Agora! Miguel o puxou, e a única coisa que Hugo conseguiu fazer foi correr. Mas enquanto o som de sirene se aproximava e o pânico dominava, ele não conseguia deixar de pensar na reviravolta devastadora que mudara tudo. O que mais estavam escondendo? O que havia acontecido com Rafael? E, acima de tudo, o que aconteceria a seguir? Hugo estava paralisado, as sirenes ecoando, enquanto Miguel o puxava em direção à segurança. Mas a mente dele estava em um turbilhão. A revelação sobre Rafael, sobre Laura e Robson. Tudo parecia uma trama horrenda que se desdobrava na sua frente. Ele só queria entender, mas o pânico ao redor crescia como uma onda. Miguel, espera! Ele gritou, tentando se soltar do braço do irmão. Mas a urgência no olhar de Miguel o fez hesitar. Hugo, não temos tempo. Eles estão vindo. Os gritos e a confusão pareciam um labirinto sem saída. Hugo não conseguia pensar com clareza. Uma parte dele queria seguir, mas outra parte queria enfrentar Robson, Laura, todos eles. Ele precisava de respostas. A multidão se dispersava em alvoroço e ele sentiu que tudo poderia acabar se não agisse rápido. Aos poucos, ele percebeu que o homem de terno escuro ainda estava no chão e a polícia rodeava a cena, gritando ordens. Então, uma explosão ecoou ensurdecedora e assombrosa. Era diferente de tudo o que ele já havia ouvido. O tempo parou. Hélices começaram a girar e os rostos na multidão se viraram. O homem de terno, ele estava de pé. Hugo não conseguia acreditar. O homem desviou o olhar dos policiais e focou em Hugo. Você não percebe que é tudo um plano? A voz dele era carregada de ódio e desprezo, como se soubesse algo que Hugo não fazia ideia. Você foi só mais um peão. Antes que Hugo pudesse fazer alguma coisa, o homem avançou e essa ação foi como um gatilho. Robson pulou à frente, tentando intervir, mas o homem atirou. O som do disparo foi como um trovão e o coração de Hugo parou. Robson caiu, atingido. O mundo ao redor se desfez em gritos e pânico. Não! Robson! A cena parecia um filme horrendo. Hugo estava paralisado. Miguel estava gritando algo, mas as palavras se misturavam com o ruído agudo dos gritos. Laura, uma sombra ao fundo, se lançou para Robson, tentando segurá-lo. Hugo se sentiu tonto. O que estava acontecendo? E por que Robson havia se colocado na frente? A confusão e o terror se entrelaçaram em sua mente. A multidão estava em frangalhos e a adrenalina pulsava nas veias de Hugo. Saia, Hugo, agora! Miguel estava puxando novamente. Em meio ao caos, a urgência do irmão fez algo despertar dentro dele. Ele olhou de relance para Robson, caindo, e o homem de terno escuro que agora sorria maliciosamente, como se tivesse controlado tudo aquilo. É a sua vez, Hugo!
Agora você vai descobrir a verdade. Hugo não queria acreditar naquilo, mas sentiu que o mundo estava desmoronando. Ele viu o medo nos olhos de Laura, enquanto ela tentava estabilizar Robson. E nesse momento, como um raio, uma ideia o acertou. A verdade, o que Robson estava escondendo? Enquanto Miguel o arrastava em direção a uma saída, Hugo soube que não poderia deixar isso assim. Ele precisava descobrir mais. Algo dentro dele queimava, uma mistura de raiva e dor. Mas antes que pudesse avançar, o homem de terno escuro fez um gesto, e outras figuras começaram a surgir. Homens e mulheres, todos com expressões impassíveis. Seu amigo vai pagar por tudo. E você, Hugo, você está preso nessa verdade há tempo demais. O ar parecia tenso, e Hugo sentiu a pressão do mundo caindo sobre ele. Era como se todas as vertentes de sua vida, todos os laços que pensava conhecer, estivessem se entrelaçando em uma trama de traição e segredos que ele não conseguia entender. "Quem são vocês? O que querem?" Ele precisou gritar para ser ouvido, mas a resposta era uma barreira. E o caos só aumentava. A ideia de que a verdade sobre Rafael estava emaranhada com tudo aquilo mexia com sua cabeça. Nesse instante, um clarão acendeu e a luz estava prestes a revelar muito mais do que Hugo imaginou. Ele sentiu que os fios desse jogo estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que mudaria tudo. Qual era a conexão? O que ele não sabia ainda sobre a vida dele? Com a adrenalina acelerando em suas veias, Hugo fez uma escolha. Ele não seria apenas um peão. Ele ia atrás da verdade. Não importava o que isso custasse. E enquanto as sirenes se aproximavam, a noite se preparava para desvelar novidades ainda mais chocantes. O que mais poderia vir à tona? Hugo estava paralisado, as sirenes ecoando enquanto Miguel o puxava em direção à segurança. Mas a mente dele estava em um turbilhão. A revelação sobre Rafael, sobre Laura e Robson, tudo parecia uma trama horrenda que se desdobrava na sua frente. Ele só queria entender, mas o pânico ao redor crescia como uma onda. "Miguel, espera!" Ele gritou, tentando se soltar do braço do irmão. Mas a urgência no olhar de Miguel o fez hesitar. "Hugo, não temos tempo! Eles estão vindo!" Os gritos e a confusão pareciam um labirinto sem saída. Hugo não conseguia pensar com clareza. Uma parte dele queria seguir, mas outra parte queria enfrentar Robson, Laura, todos eles. Ele precisava de respostas. A multidão se dispersava em alvoroço e ele sentiu que tudo poderia acabar se não agisse rápido. Aos poucos ele percebeu que o homem de terno escuro ainda estava no chão. E a polícia rodeava a cena, gritando ordens. Então, uma explosão ecoou, ensurdecedora e assombrosa. Era diferente de tudo o que ele já havia ouvido. O tempo parou. Hélices começaram a girar, e os rostos na multidão se viraram. O homem de terno. Ele estava de pé. Hugo não conseguia acreditar. O homem desviou o olhar dos policiais e focou em Hugo. "Você não percebe que é tudo um plano?" A voz dele era carregada de ódio e desprezo, como se soubesse algo que Hugo não fazia ideia. "Você foi só mais um peão." Antes que Hugo pudesse fazer alguma coisa, o homem avançou, e essa ação foi como um gatilho. Robson pulou à frente, tentando intervir, mas o homem atirou. O som do disparo foi como um trovão, e o coração de Hugo tarou. Robson caiu, atingido. O mundo ao redor se desfez em gritos e pânico. "Não! Robson!"
A cena parecia um filme horrendo. Hugo estava paralisado. Miguel estava gritando algo, mas as palavras se misturavam com o ruído agudo dos gritos. Laura, uma sombra ao fundo, se lançou para Robson, tentando segurá-lo. Hugo se sentiu tonto. O que estava acontecendo? E por que Robson havia se colocado na frente? A confusão e o terror se entrelaçaram em sua mente. A multidão estava em frangalhos e a adrenalina pulsava nas veias de Hugo. Saia, Hugo, agora! Miguel estava puxando novamente. E meio ao caos, a urgência do irmão fez algo despertar dentro dele. Ele olhou de relance para Robson, caindo, e o homem de terno escuro, que agora sorria maliciosamente, como se tivesse controlado tudo aquilo. É a sua vez, Hugo! Agora, você vai descobrir a verdade. Hugo não queria acreditar naquilo, mas sentiu que o mundo estava desmoronando. Ele viu o medo nos olhos de Laura, enquanto ela tentava estabilizar Robson. E nesse momento, como um raio, uma ideia o acertou. A verdade. O que Robson estava escondendo? Enquanto Miguel o arrastava em direção a uma saída, Hugo soube que não poderia deixar isso assim. Ele precisava descobrir mais. Algo dentro dele queimava, uma mistura de raiva e dor. Mas antes que pudesse avançar, o homem de terno escuro fez um gesto, e outras figuras começaram a surgir. Homens e mulheres, todos com expressões impassíveis. Seu amigo vai pagar por tudo. E você, Hugo, você está preso nessa verdade há tempo demais. A tensão parecia explodir. Hugo se virou para Miguel desesperado. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O irmão tinha os olhos arregalados e isso só aumentou o pânico dentro dele. Foi então que uma voz feminina cortou o ar. Hugo! Uma mulher da multidão atravessou o caminho, seu rosto conhecido e carregado de emoção. Era Aline, sua esposa. O coração de Hugo disparou. Aline, o que você está fazendo aqui? Ela estava pálida, os olhos cheios de lágrimas. Foi você quem me fez vir, Hugo. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? As palavras dela foram como um soco. E Hugo sentiu a verdade desmoronar. Os olhos de Aline se entrelaçaram com os de Laura e Robson. O choque na expressão dela falava 1000 palavras. Robson, eu... Laura começou. Mas Aline a interrompeu. Você sabia? Você sabia de tudo isso? E então, como uma bomba que estourou em sua mente, uma nova revelação. Aline olhou para Hugo e disse: Nós não somos quem você pensa que somos, Hugo. Rafael não é só seu filho. Ele é nosso. As palavras cortaram mais fundo que um desejo de vingança. Era uma verdade que Hugo nunca desejou. O mundo ao redor parecia desmoronar. O que isso significava? O homem de terno escuro sorriu. Vejo que a verdade queima, não é mesmo? Agora você percebe que está preso em um jogo muito maior. Hugo estava em choque. A voz de Aline soando como um eco distante. Olhou para Laura e Robson e viu que tudo fazia sentido. Segredos, toda a traição. A verdade se tornava cada vez mais dolorosa. Ele sentiu a terra tremer sob seus pés e a realidade escorregar entre seus dedos. O que você se transformou, Hugo? O homem de terno se aproximou. A história não termina aqui. Você vai descobrir muito mais. E com isso, a multidão começou a se afastar. As sirenes se aproximando. E a verdade sobre quem eles realmente eram estava prestes a emergir. O que mais havia escondido? Hugo sabia que o pesadelo mal havia começado. Hugo estava em choque. As palavras de Aline ecoando como um trovão na sua mente.
Rafael não é só seu filho, ele é nosso. O peso da revelação o atingiu como uma avalanche, enquanto a multidão ao redor parecia se desfazer em gritos e pânico. Ele se perguntava como tudo isso tinha acontecido sem que ele soubesse. A confusão era surreal, como uma cena se desenrolando em câmera lenta. O homem de terno escuro, com um sorriso maligno, tomou a frente. Agora você vê, Hugo! O que era um jogo começou a ganhar novas peças. Ele se virou para Aline, com um olhar de desprezo. Você nunca esteve realmente fora dele. A tensão na cena era palpável. Hugo respirou fundo, tentando concentrar-se. Miguel ainda o segurava, mas a bravura que antes sentia desaparecera. Eu preciso saber, eu preciso entender o que isso significa, gritou, buscando por respostas entre as sombras da verdade, que antes haviam permanecido ocultas. Laura estava perto de Robson, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, misturadas com a angústia. E se tudo o que você fez foi em vão? Ela o confrontou, sua voz carregada de dor. Robson, com a expressão desgastada, simplesmente balançou a cabeça. Eu tentei proteger vocês. Se eu soubesse que tudo isso terminaria assim... A beirada do caos aumentou quando sirenes mais próximas começaram a ecoar. Hugo sabia que precisavam tomar uma decisão. Temos que levar Rafael ao hospital. Não temos tempo. Ele sentiu a urgência pulsar em seu corpo. Mas o olhar de Aline estava fixo na porta da ambulância, que agora parecia se afastar. E se eles tentarem levá-lo de volta... Cada palavra era um fio de desespero, e Hugo percebeu que todos estavam cercados, reféns de um destino desconhecido. Não podemos deixar que isso aconteça, gritou. E no meio da confusão, a saída da ambulância foi cercada por homens de terno, com olhares decididos e perigosos. O homem de terno escuro inclinou a cabeça, como se tivesse o controle da situação. O tempo parecia ter parado. Volte, Hugo! O que você pretende fazer? Miguel perguntou, amedrontado, mas Hugo sentia uma chama dentro de si que não poderia ignorar. Ele não queria apenas escapar, ele queria a verdade. O homem de terno começou a andar em direção a ele. E quando estava a um passo, a multidão começou a murmurar. Hugo, ele sabe algo. O desespero na voz de Laura era contagiante. Mas antes que o homem pudesse falar, Robson fez um movimento brusco. Rafael não tem culpa. Deixe-o em paz. Robson se colocou entre o homem e Hugo, um gesto de bravura que tomou conta da cena. E se o que você quer é a verdade, então encontre-a. Gritou Robson com toda a força. O homem sorriu, mas não havia simpatia em seu olhar. Ele desviou o olhar e Hugo sentiu que algo estava prestes a acontecer. Era como um fio prestes a se romper. Você tem que escolher, Hugo. A verdade ou a mentira? O caminho do poder ou o amor no passado? Num movimento rápido, Hugo se virou para Aline. Vamos salvar nosso filho! Vamos juntos! E ao dizer isso, sentiu que a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. O amor que sentiam, apesar de todas as traições, poderia ser a chave para a libertação. E então, em um ato de coragem, a multidão começou a se abrir. Hugo, Aline e Miguel correram em direção à ambulância, determinados a salvar Rafael e enfrentar o homem de terno de uma vez por todas. O caos os seguia, mas a resolução queimava dentro deles. Vamos lá! Gritou Hugo, enquanto a ambição e a bravura os guiavam. A realidade se transformava, e ele sabia, em seu íntimo, que não era apenas uma batalha externa, mas uma luta por redescobrir o que realmente importava: família,
amor, verdade. Mas em meio ao turbilhão, uma voz ecoou na sua cabeça. E o que vem a seguir? A incerteza pairava no ar, como um mistério que ficaria para um novo capítulo, uma nova jornada. Se você gostou dessa história intensa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensa. E se você conhece amigos que precisam conhecer essa história, não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos fazer a voz da nossa comunidade ecoar.